Olá, você. Espero que esteja tudo bem, você, a sua família. Mais uma vez agradecendo por você estar aí me suportando, né? Em mais um Quarta Convida. Como você sabe, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, sobe no YouTube, canal oficial da Ibrave Tremembé, o nosso programa, chamado Quarta Convida, porque é um quarta que te convida a ter vida. E vida somente existe em um, o Cristo, Cristo da cruz. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. E o nosso tema hoje é perseguição ao cristianismo. Perseguição ao cristianismo. E eu não estarei hoje falando aqui de países onde impera o radicalismo muçulmano, de países onde impera a antiga chamada zona vermelha, cortina de ferro. Não estarei falando aqui hoje da China, onde há controvérsias, né? Dizem que lá o evangelho não é perseguido, mas o cristianismo não é perseguido, mas quando você conversa com missionários, quando você conversa com pessoas de lá que vivem, a história é outra, né? Como Cuba ou outros lugares. Minha abordagem hoje não tem nada a ver com esses países. Minha abordagem hoje é com o Brasil. E você pode dizer, graças a Deus que o Brasil é um país livre. Saiu mais uma pesquisa mentirosa aí, fraudulenta do IBGE. Não esqueça que o IBGE ele não é independente, ele é controlado pelo governo. Quem manipula é o governo. Por isso que lá sempre o desemprego está sempre bom, os preços estão sempre caindo no supermercado. Só não é a aprovação do desgoverno que está aí, porque não tem como, né? Porque são pesquisas particulares que vêm e mostram aí a desaprovação desse desgoverno, que deve ser até muito maior do que aquilo que eles estão aí levantando. Mas enfim, o IBGE falou aí que nós somos 27, 28% cristãos evangélicos. Só que dentro dessa sacola, dentro desse pacote de supermercado aí, é colocado tudo quanto é coisa de cristão que não tem nada a ver com o cristianismo, não seguem a palavra de Deus, pelo contrário, eles humilham a palavra de Deus. A escritura sagrada que a gente tem aqui não é seguida por eles. Então é um grupo, seitas, heresias, e são todos eles colocados dentro do mesmo pacote chamado evangélicos, né? Então você pode dizer, ainda bem que o Brasil é um país laico, é um país livre, né? Laico não quer dizer livre. Laico quer dizer que deveria se respeitar as religiões. Então, o evangélico respeitar o católico respeitar o evangélico, ambos respeitar o espírita e vice-versa, né? Dando como exemplo. Mas o que nós percebemos aqui é que a palavra cristianismo, ela gera urticária na pele do desgoverno, um desgoverno que não perde oportunidade para criticar, inclusive criticar Israel. Não estou defendendo aqui Israel como nação, o que estão fazendo ou deixando de fazer, mas tratando de genocídio que está acontecendo lá, não citam que a guerra é contra um grupo terrorista, ou seja, o grupo terrorista é sempre a questão do grupo terrorista é sempre amenizada, e há uma crítica aos ataques quando Israel vai lá e ataca, e se fere também, e se critica muito também a religião judaica. E nós não podemos esquecer que a nossa construção brasileira do evangélico, ela é judaico-cristã. Então começa por aí. Começa quando você pode pegar num desfile de carnaval e pegar uma figura do Cristo, e nós evangélicos nós não temos muito a ver com figuras, né? Nós não cremos em imagens, nós não adotamos imagens. A imagem para nós não tem valor algum, apenas o valor talvez figurativo, ou apenas o valor cultural, né? Apenas isso. Mas lá no carnaval você pode puxar um Cristo, um suposto Cristo, pelos cabelos, uma coluna, você pode vesti-lo de mulherzinha, lá você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar uma cruz, pichar essa cruz com cocô, o excremento, você pode pôr pessoas urinando em cima dessa cruz, tudo isso é beleza, não tem problema nenhum, né? Por quê? Isso é expressão da vontade popular, isso é expressão da cultura popular, o carnaval é uma festa popular, aí você tem a liberdade de expressão. Mas vai acontecer o contrário, vai aí um pastor criticar o homossexualismo.
E nós não criticamos o homossexualismo, nós seguimos a Bíblia e a Escritura Sagrada, ela condena a prática homossexual. Sou eu que condeno, ou outro pastor A, pastor B. A palavra de Deus condena. E nós, cristãos evangélicos, autênticos, não é? Tanto católicos como evangélicos, nós seguimos a palavra de Deus, nós queremos a palavra de Deus, não é verdade? Então, nós seguimos aquilo ali, a nossa regra, a gente costuma dizer que a regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Então a Escritura condena a prática homossexual. Então nós, seguindo a palavra, nós condenamos também. Não a pessoa em si. A pessoa em si, a palavra ensina que nós devemos amar, que nós devemos zelar, que nós devemos fazer de tudo para que ela possa também compreender essa palavra e ter aí uma mudança de vida, mas isso não somos nós que fazemos. Quem opera é o Espírito Santo de Deus, é Deus que opera na vida das pessoas, e nós temos inúmeros casos. Mas, se nós falarmos até algumas palavras no púlpito, por exemplo, nós seremos atacados. Então, o cristianismo, ele é abominado em vários lugares. Você não pode mais falar sobre cruz, sobre oração, reza dentro das escolas. Por quê? Porque alguém lá vai dedurar você, alguém lá vai denunciar você, e você corre o risco até de ser condenado, né? E hoje em dia você não tem nem defesa, né? A gente vê o que está acontecendo aí, essas atrocidades aí de pessoas idosas, porque está com uma Bíblia embaixo do braço aí, estão presos, pastores, pastor conhecido meu, está lá preso, porque ele estava orando lá naqueles acampamentos que o pessoal estava fazendo lá na frente dos quartéis, estava lá orando com o pessoal, aconselhando o pessoal, às vezes talvez aconselhando até a ir embora, a perceberem que aquilo não ia levar a nada, mas foi preso, está lá, é condenado, não é? Que nem esses criminosos aí, esse um aí que saiu essa semana passada aí, pela porta da frente, ainda foi aclamado pelas pessoas, né? O cara que faz apologia a crime, que prega a morte de policial, que prega violência, promiscuidade, sai pela porta da frente. Enquanto um outro que foi lá orar, tá? Um cristão que foi lá orar, interceder pelas pessoas que estavam lá, está preso lá. O crime dele é estar lá no meio daquele pessoal. Como foi preso o pipoqueiro, a mulher do batom e tudo mais aí, com sentenças absurdas, né? Então, meus amigos, muitos cristãos estão aí, ó, de boa, muitos pastores de boa, graças a Deus a gente tem liberdade, a internet é apinhada de porcaria, porcaria, moleque pregando, falando um monte de asneira, moleque falando profecia, tá um lixo, a internet ela tá um lixo, e eu acho que tá lá para quem quer ver, quem aguenta ver essas porcarias tá lá, é um lixo, né? E denigre também a imagem do evangelho. Infelizmente, nós somos um povo, entre aspas, que um bate no outro, um atira no outro. É um exército que o que está do lado atira no soldado amigo que está ali lutando no mesmo fronte de guerra que ele. Então essas porcarias que estão na internet, elas denunciam contra nós. Elas se apresentam contra nós também e viram chacotas, né, e a perseguição. Muitos são chamados de malucos, nós somos chamados às vezes, cristãos são malucos, são loucos, são dementes. Isso aí vai na cultura, vai nas peças de teatro, nos filmes, pode fazer o que você quiser, criticar, nos chamar de loucos, de dementes, de fanáticos, aí você pode falar o que você quiser, porque aí é liberdade de expressão. Vai um de nós falar contra essas coisas que eu estou falando. Vai um de nós aí soltar sem querer uma piadinha lá no púlpito, alguma coisa que vai ferir esses grupos de LGBT, essas coisas que tem aí, que eu não entendo nada disso aí, nem quero entender, não é verdade? Então, há uma perseguição sim. Eu estou aqui chamando a atenção. Parece que está tudo bem, igrejas evangélicas cheias de pessoas, tal, mas as pessoas estão dormindo. Eu já falei um tempo atrás, a igreja no sentido geral, a igreja parece que ela está dormindo. Então, meus amigos, vocês que acompanham Quarta Convida, esse tema que eu estou abordando hoje é um tema preocupante. Eu recebo aqui alguns informes, né? Um deles é o direito religioso. Ele diz assim, ó, não é mais preciso pregar, convencer ou evangelizar, que é prática nossa, prática dos cristãos. Os cristãos mais
ortodoxos, aqueles mais antigos, a gente sai pelas ruas, prega, dá um folhetinho para a pessoa, convida para trabalhos da igreja. E ele diz aqui, não é mais preciso pregar, convencer as pessoas, sair aí para falar do evangelho ou evangelizar. Basta publicamente crer, você crer na palavra de Deus, crer na escritura, crer nesse livro aqui, ó. Basta você você defender a sua fé, você defender a sua crença, basta isso que você já é acusado de intolerante. Os cristãos são intolerantes. Intolerantes com relação ao homossexualismo, intolerantes com relação às drogas, por que não pode fumar, por que não sei o que lá, né? Então nós somos taxados de intolerância. Isso aí é uma perseguição, tá? Não parece, mas ela está aí, ela é velada, ela é oculta. Isso aí não vem de hoje, isso não aconteceu a semana passada. Isso vem já, é uma montagem que está sendo feita há muito tempo. E a pastorada aí que está se aproveitando das pessoas, da boa vontade das pessoas, como eu falei na internet, pregando um monte de besteira, falando um monte de besteira, prometendo cura, prometendo prosperidade, grana, que é um evangelho fraudulento, mentiroso. A palavra de Deus não ensina nada disso. Eu desafio qualquer uma dessas pessoas a vir aqui debater na palavra, na escritura, tá? Distorcendo os textos que eles distorcem para pregar esse monte de baboseira, de prosperidade, que cristão não fica doente, cristão não é pobre, cristão é próspero, cristão é empresário, essas baboseiras que estão aí e que, novamente eu digo, elas também apontam contra nós os verdadeiros cristãos. Então essa pastorada que está aí, outros que estão em púlpitos defendendo a esquerda, defendendo que o cristão tem liberdade desde que a liberdade nossa não ofenda a Escritura Sagrada. E tudo que é de esquerda ofende a Escritura Sagrada, né? E quando você se levanta e diz que se diz um conservador, você diz uma pessoa de direita, você é perseguido. Então dizem, não, tem cristãos evangélicos nos grupos de partidos políticos de esquerda. Não é possível isso, né? Você está negando a fé. Você está negando a fé. Então esses pseudos cristãos, pseudos pastores que estão aí, eles depõem contra nós os verdadeiros cristãos. E aí entra esse negócio de intolerância. Tá vendo esse povo ortodoxo, esse povo tradicional? Eles são intolerantes contra os próprios cristãos, contra os cristãos que estão aí, não é? Porque hoje nós temos igrejas inclusivas que defendem a prática homossexual. Repito, nós não condenamos, nem temos poder, nem autoridade, e não devemos, dentro dos próprios ensinamentos bíblicos, condenar o homossexual, a pessoa. Estou dando aqui um exemplo apenas. Mas sim a prática que é errada. A prática é errada. Por quê? Qual é o nosso fundamento? O nosso fundamento é a Escritura Sagrada. Mas isso aí é intolerância. A Bíblia é um livro ultrapassado, tal. Isso aí é intolerância contra o cristianismo. Isso aí é perseguição contra o cristianismo. E muitos desses bobocas pastores que estão aí aproveitando a situação, suas igrejinhas cheias de pessoas, tal, ensinando um monte de baboseira, eles não estão nem aí. Mas uma hora vão bater na sua porta também. Como você já nega a sua fé hoje, para você vai ser fácil negar a sua fé. Para nós que defendemos a nossa fé, a nós vai restar cadeia. Como estão aí esses aí presos aí, que você nem imagina o que eles estão passando lá. Você nem imagina. Você está lá na sua igreja, alegre, feliz, porque a sua igreja está cheia de pessoas, está entrando muito dinheiro e etc, né? Então você não está acordando porque está acontecendo aí no Brasil. E essa intolerância, ela está aí. Então durante muitos séculos, há esse ataque contra o cristianismo. Vira e mexe, épocas entram, épocas passam, e você percebe isso. Aqui em muitos lugares você não pode mais pregar religião nas escolas. E a liberdade. Cada um prega o que quer. Mas principalmente por causa de nós cristãos. Né? Foi proibido, como eu falei, rezar, orar. É proibido ter uma cruz na sala de aula. Mas aqui é livre. É livre, então deixa a cruz lá. Né? A cruz é o símbolo do cristianismo. Então as pessoas, como eu falei, elas urinam em cima da cruz, elas defecam. Isso é liberdade de expressão. Agora, quando a coisa é ao contrário, quando nós apontamos alguma coisa, aí complica. E nós vivemos um desgoverno que está aí, que vira e mexe, ele tem lá um ataque contra o cristianismo. Ele solta alguma coisinha contra o cristianismo. Quando assumiu
esse homem que assume de forma fraudulenta o trono lá de presidente do Brasil, a cadeira de presidente, né? Porque eu não acredito na eleição dele. Eu acho que tudo isso aí foi uma fraude muito grande. Não tenho como provar, mas é a minha opinião. Enquanto eu posso falar, eu estou falando. Então ele ocupa lá a cadeirinha dele. Quando ele entrou, vocês não estão lembrando, porque brasileiro é desmemoriado, a memória é curta, mas vocês não lembram o quanto ele criticou, o quanto ele perseguiu. Não é verdade? Vocês não lembram disso. Agora deu uma amenizada porque está chegando as eleições e ele depende do seu voto, do voto dos pseudo-evangélicos para continuar fazendo o que está fazendo aí, roubando, enganando, mentindo, passeando aí com o nosso dinheiro, né? Então, é hora de acordar um pouquinho. Eu acho que é hora do povo acordar. Eu tenho aqui o artigo inteiro, não vou ler, até porque eu não quero também colocar a opinião de outras pessoas aqui, porque eu estou externando a minha opinião. Tá? A minha opinião é que eu estou externando aqui nesse Quarta Convida. Então você que não é covarde, você que não tem medo de defender o Evangelho, você que não tem medo de falar que você crê na Escritura Sagrada, você prega a Escritura Sagrada, cuidado porque o cerco está se apertando. Eles estão querendo a todo custo acabar com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão nossa. Tem um humorista que fez umas piadinhas em 2022. Chegou agora a condenação para ele. 6 anos, parece. Umas piadinhas. Todo mundo faz piada. Todo mundo faz piada com negro, com branco, com preto, com amarelo, com japonês, com gordo, com baixo, com careca, com crente, com católico, com espírita, com macumbeiro. Todo mundo faz piada. Tá? Mas quando você faz piada com determinados grupos, você paga o preço. Quando faz piada com o cristianismo, todo mundo dá risada. Verdade? O cara concebeu do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia desgraçada contra nós cristãos. Você sabia disso? Porque nós cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo pela Virgem Maria. Nós cremos. Tá? Quando você faz esse tipo de piadinha, né? Você diz, o cara nasceu que nem Jesus. A mulher lá, ela deu à luz que nem Jesus. Isso aí você está ofendendo drasticamente a raiz da nossa crença cristã. Mas tem um monte de pastor aí. Tem um monte de pastor aí que usa título. Eles não são pastores. Pastores são aqueles de acordo com a Escritura Sagrada. Tem um monte de trouxa pregando e um monte de trouxa acreditando nesses caras que estão aí. Principalmente nas mídias. A mídia hoje é tão absurdo, né? Mas eu sou a favor. Cada um coloca lá o que quiser. Né? Assiste quem quer. Perde o tempo quem quer. Eu aqui nesse canal... Eu procuro trazer coisas, pensamentos, crônicas, coisas que sempre nos levam, nos apontam, como eu digo sempre, no Cristo da cruz. Né? Então as piadinhas, quando é contra nós, é liberdade de expressão. Quando nós falamos alguma coisa que cremos pela Escritura Sagrada, nós somos intolerantes. Nós somos caducos, nós somos ultrapassados, né? Nós somos criminosos, e daí por diante. Então, está na hora da gente acordar. É como aquele pastor luterano falou. O pessoal veio e levou os meus vizinhos que eram judeus. Como eu não sou judeu, eu não liguei. Passou um tempo, vieram e levaram os meus vizinhos que eram cristãos. Como eu não me declarei cristão, fiquei na boa, levaram os meus vizinhos. Passou um tempo, vieram e levaram a todos, inclusive a mim e a minha família. Aí eu olhei para os lados e eu não tinha a quem recorrer. Então, meu amigo, a coisa está chegando assim no Brasil. Né? Você não pode falar nada contra o desgoverno, está roubando. Eu fui vítima, né? Há um tempo atrás, esse negócio, eu sou aposentado há muito tempo, eu fui vítima de um empréstimo. E quando eu liguei lá na empresa para reclamar, eu descobri sem querer, a pessoa ainda debateu comigo. Não, você teve aqui. Eu falei, opa, será que eu tenho um sósia aí, né? Debateu, e eu só consegui reaver alguma coisa, nem sei se veio tudo, porque você não tem como entrar. Eu tentei entrar semana passada no meu INSS aí para rever. Tá uma confusão aquilo ali, você não consegue pegar os extratos antigos,
revirei aquilo, e olha que todo ano eu entro para pegar extrato, para declarar imposto de renda, tudo. Olha, está uma confusão aquilo, porque é proposital, para você se ferrar, para você se estrepar, tá? Ninguém fala nada. Pelo contrário, o homem que ocupa a cadeira presidencial falou, não, vamos com calma, vamos analisar com calma. Lógico, não é no bolso dele que está doendo, não é no bolso dele que estão descontando. Dinheiro roubado, dinheiro roubado, você não autorizando ninguém a pagar sindicato, eu não quero saber de sindicato. Ninguém me defende, quem me defende sou eu mesmo. Tá? Eu mesmo é que me defendo diante das coisas do INSS, das coisas, das injúrias. Eu não quero saber de sindicato nenhum, não dei autonomia a ninguém tirar dinheiro meu. Mas ninguém fala nada, ninguém fala nada. E criticam aqueles que falam, criticam os pastores que falam, que se posicionam ao lado de um momento conservador, de um movimento sério, que preserva os valores familiares. Vai hoje você falar, família é pai, mãe e filhos, isso é família. Ah, tem a nova família, a moderna família. A moderna família não tem nada a ver com a moderna família. Eu volto a bater na mesma tecla. Eu vou pela Escritura Sagrada. Quando Deus criou macho e fêmea. E falou para eles, cresçam e se multiplicam. Homem com homem não se multiplica. Mulher com mulher não se multiplica. Ah, mas isso é intolerância. Não é intolerância. Repito pela milionésima vez. Nós não somos contra o ser humano, a pessoa. Pelo contrário, nós amamos as pessoas como elas são. E assim nós queremos também ser recebidos, ser tolerados como nós somos. Tá? Então, quando nós apresentamos essa posição nossa, nós somos intolerantes, nós somos perversos. Ah, nós somos perseguindo, nós somos ignorantes, cristão é ignorante, cristão evangélico é ignorante. Nós não somos ignorantes. Nós queremos apenas e tão somente defendermos a nossa fé, queremos liberdade para defendermos a nossa fé. Nós não obrigamos ninguém a entrar nas nossas igrejas, a parar nas praças, nos parques, aonde ainda a gente pode falar um pouquinho da Escritura Sagrada, ainda podemos, não é? E se chegar lá alguém e começar a tirar tomate e bater, nós seremos os culpados, não esses que estão lá com a intolerância contra nós. Tá? Então, enquanto ainda nós podemos, nós estamos falando e defendendo a nossa fé. É só isso que a gente quer. É só isso que a gente quer. Teve um trouxa pseudo-evangélico, alguns anos atrás, que pegou uma estátua de uma imagem da Igreja Católica e saiu chutando. Um idiota, um imbecil, não é verdade? Porque isso não é comportamento de cristão, de evangélico. Isso não é comportamento de um imbecil, de um idiota. Nós respeitamos. Se há lá um símbolo religioso, eu respeito. Se tem lá um símbolo lá, o cara da macumba, da umbanda, do budismo, eu tenho que respeitar, porque é a crença dele. É a crença dele, eu tenho que respeitar. O ser humano, o budista, o espírita, o católico, o indiano, o hindu, sei lá, ele é imagem e semelhança do Deus vivo e eu respeito. Assim como eu quero ser respeitado pela minha fé no Cristo vivo, no Cristo da cruz, que tenho Ele como único Senhor e Salvador. E aí eu procuro dizer para o budista que Buda não salva, aí eu procuro dizer para o islâmico que Maomé não salva, aí eu procuro dizer para as seitas orientais que Confúcio tem ideias lindas, maravilhosas, um grandíssimo pensador, um filósofo de grande estrutura, mas ele não salva, quem salva é Jesus Cristo. Eu quero ter liberdade para falar de Jesus Cristo para você. Se você vai crer ou não, isso é outro problema, mas eu quero ter essa liberdade. Como eu tenho a liberdade de conversar com colegas que têm pensamento de esquerda, como tenho liberdade para conversar com pessoas que não torcem para o mesmo time que eu. Não é verdade? Eles torcem para outro time, mas não somos inimigos. Quando os nossos times jogam, nós somos adversários, apenas e tão somente. Ganha o melhor, ganha aquele que está em melhor momento, ponto final. E a gente vai dar risada de um, de outro, e acabou a coisa aí. A intolerância, quando você briga, por causa de um time de futebol, é absurda, tanto qual a intolerância por causa de uma religião. Então, meus amigos cristãos evangélicos, abram seus olhos. O cerco está se fechando. Ah, que nada, pastor, somos 28%, 30% de cristãos evangélicos. Vai nessa, vai nessa. Um dia você vai lembrar,
Se você tem saco, paciência para assistir esses vídeos que são mais incisivos, um dia você vai lembrar disso que eu estou te falando agora. E lembre desse exemplo que eu dei do pastor luterano. Vieram, levaram alguns. Como eu não fazia parte desses alguns, eu nem liguei. Vieram e levaram outros. Como eu não fazia parte desses outros, também eu não liguei. Até o dia que vieram e levaram você. Levaram a sua família. Aí você acordou para a vida, olhou para os lados e falou, agora eu não tenho mais ninguém por mim. Então, fica essa reflexão. Há perseguição contra o cristianismo no Brasil? Há sim. Há perseguição contra o cristianismo. Tá? Tanto o cristianismo católico como o cristianismo evangélico. Principalmente o evangélico. Por quê? Porque nós somos intitulados, chamados, alcunhados de intolerantes. Tá? Tem os ignorantes, que o que eu falei para vocês na internet, depõem contra nós, infelizmente. Como esse cara que chutou essa imagem alguns anos atrás. Temos outros aí que ficam criticando, falando que é coisa do diabo. Eu não tenho que falar nada disso, meu amigo. Você tem que falar que Jesus salva, que Jesus ama e ponto final. Quem vai fazer a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então abra os olhos. Crentes de verdade, crentes que oram, que creem na Escritura, abram os olhos, porque o cerco está se fechando. Há intolerância no Brasil? Sim, contra o cristianismo. Contra nós podem fazer o que quiserem. Podem zombar do Cristo, podem zombar da cruz, podem fazer piadinhas com a Virgem Maria, o nascimento de Jesus, não é verdade? Podem fazer as piadinhas que quiserem, esses não serão condenados. Mas ai de você se soltar uma palavra, às vezes sem pensar, você solta uma palavra, eu mesmo sou meio desbocado, posso soltar uma palavra, de repente eu vou lá responder, e lá eu não tenho quem me defenda, porque hoje nem advogado está tendo voz para defender, não é verdade? O julgamento ele já vem preparado. O cara que te acusa, o cara que se acha ofendido, é o cara que vai te prender e é o cara que vai te dar sentença de quanto você vai ficar lá. Então a coisa está complicada. Então, meus amigos, abram os olhos. E o Brasil é um país livre. Será? Pensa bem no que eu estou te falando. Medita um pouquinho. Perseguição contra o cristianismo está acontecendo no Brasil e já faz tempo. E o cerco está se apertando. Jesus nos guarde, Jesus cuide de nós, Jesus cuide da nossa família, Jesus nos abençoe. E até quarta que vem, se pudermos estar em mais um Quarta com Vida. Jesus te abençoe, Jesus te guarde.